Salve rapaziada, beleza? Bora começar a resolver a prova de 2024 da Conveste. É a prova que dá acesso à Universidade da Unicamp, uma das melhores universidades do Brasil, se não a melhor, né? E essa prova, eu senti que ela foi bem tranquila, tá? Não achei muito difícil. E ela foi aplicada no dia 29/10, tá? Bora começar a resolver ela. A primeira questão é essa daqui, ó. Logo ao reentrar na atmosfera terrestre, uma cápsula espacial passa a descrever durante um certo tempo um movimento retilíneo uniformemente variável, em que ela é freada com a aceleração a igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado, se o início dessa etapa t igual a zero. Do movimento, a velocidade da cápsula é v0 igual a 7.000 metros por segundo, qual que é a distância percorrida até o tempo de 200 segundos. Bom, essa questão aqui é bem tranquila, tá? Eu só apliquei o sorvetão, fiz um desenho aqui mais para me orientar. Então aqui eu desenhei uma bola caindo, tá? Em direção à Terra. Aqui eu coloquei a velocidade inicial, que é 7.000 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, que é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Substituí tudo no sorvetão. Eu considerei o espaço inicial como sendo 0 metros, tá? Para me ajudar aqui, eu posso considerar como sendo o espaço máximo, mas eu acho que ia ficar muito complicado. Então, eu coloquei S0 igual a 0 metros mesmo, tá? Substituindo tudo e realizando as contas, nós chegamos a um espaço, a um S, igual a 1.300 quilômetros, que é a alternativa A, tá? Aqui, ó, alternativa A, bem tranquilinha. Bora para a próxima. Próxima questão aqui é essa daqui, ó. Após viajar pela atmosfera por determinado tempo, o módulo da velocidade da cápsula, que inicialmente era de 7.000 metros por segundo, fica reduzido a v igual a 5.000 metros por segundo. Sendo a massa da cápsula m igual a 3.000 kg, qual foi o trabalho da força resultante sobre a cápsula durante esse tempo? Bom, aqui nós temos um trabalho. Aqui eu vou considerar que o trabalho vai ser igual à variação da energia cinética, tá? Por que eu quero fazer isso? Bom, ele me dá a velocidade inicial, a velocidade final e me pede o trabalho. Sempre que isso acontecer, ou na maior parte das vezes que isso acontece, nós podemos utilizar esse teorema, tá? O teorema do trabalho e da energia. Então, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Existe um outro também, que é o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial, tá? A gente não dá para energia potencial aqui. Mas aqui a gente está trabalhando com velocidade, então energia cinética neles. Bom, fazendo essa abertura aqui do delta, então ficamos com energia cinética final é igual a energia cinética inicial. Então nós ficamos com W igual a mv final ao quadrado sobre 2, menos mv0 ao quadrado sobre 2. Substituindo tudo, percebe que fica muito grande a conta, 3.000 vezes 5.000 ao quadrado. Bom, para facilitar, para simplificar para mim, eu diminuí a conta. Coloquei que 3.000 é igual a 3 vezes 10 à terceira. E 5.000 é igual a 5 vezes 10 à terceira. Assim fica mais fácil, tá? E diminui a probabilidade de eu errar a questão. Bom, realizando todas as contas, eu chego que a variação da minha energia cinética é menos 36 vezes 10 a nona, que é igual a menos 3,6 vezes 10 a décima joules, tá? Aqui tem que ser negativo. Por que tem que ser negativo? Bom, ele começa com uma velocidade maior e finaliza com uma velocidade menor. Então, logo ele está perdendo velocidade. Então, o trabalho é negativo, tá bom? Bora para a próxima questão. Próxima questão aqui, ó. Essa questão aqui, ele nos diz o seguinte: o ar atmosférico comporta-se como um gás perfeito. Isso daqui já mata a questão pra gente, tá? Sendo a pressão e a temperatura do ar numa determinada posição da alta atmosfera, dadas por P igual a 2 Pascal e T igual a 180 Kelvin, e sendo a constante universal dos gases perfeitos, R igual a 8 joules por mol quilograma, tá? Qual é o volume ocupado por um mol de ar naquela posição? Bom, como ele nos diz que o gás é perfeito, nós vamos utilizar PV igual a nRT, tá? A gente não é bobo, a gente utiliza PV igual a nRT.
Aqui ele nos fala que a pressão é 2, o volume ele procura, o número de mols é 1, né? Aqui ó, ocupado por 1 mol de ar. O R ele nos fala que é aproximadamente 8 e o T é 180 Kelvin. Bom, aqui eu só substituí, realizei as contas, chegamos em um V igual a 720 metros cúbicos, que é a mesma coisa que 7,2 vezes 10 ao quadrado metros cúbicos, que é a alternativa C, tá bom? Bem tranquilo até agora e até o final vai ser tranquilo, tá? Esse Aeromecânico não estava tão difícil. Bom, chegamos aqui na próxima questão. Diz o seguinte: a temperatura extremamente elevada no exterior da cápsula ionizada, o ar atmosférico à sua volta. Desculpa, vamos de novo. A temperatura extremamente elevada no exterior da cápsula ioniza o ar atmosférico à sua volta. Esses íons blindam a cápsula como uma gaiola de Faraday, impedindo por alguns minutos a comunicação por ondas eletromagnéticas de rádio. O gráfico da figura a seguir mostra que quanto maior a temperatura do ar externo, maior é a frequência limite da onda eletromagnética F0, abaixo da qual não se pode estabelecer comunicação com a cápsula. Se a temperatura do ar for T igual a 4000 Kelvin, qual é o comprimento de onda lambda 0, correspondente à frequência limite F0? Olha só, aqui ele nos dá a velocidade da luz no vácuo, tá? E ele nos dá um gráfico, tá? E nesse gráfico aqui, eu já fiz a ligação aqui, procurei a temperatura igual a 4800 Kelvin e vi que a essa temperatura a frequência é 5 GHz, ou seja, 5 vezes 10 a nona Hz. Aqui não é difícil, mais uma questão bem facinho. Eu apliquei V igual a lambda F, eu sei que a velocidade nesse caso vai ser o meu C, tá? Então C igual a lambda F, isolo lambda, C sobre F, o meu lambda fica igual a 3 vezes 10 a oitava, sobre 5 vezes 10 a nona, que é igual a 0,6 vezes 10 a menos 1, que é 0,06 metros, que é a alternativa A, tá bom? Bem tranquila também, tá? Próxima questão. Um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre a ação da força gravitacional e da força de resistência do ar, FR. Essa última atua em sentido oposto à força gravitacional. Oposto. Nos primeiros instantes, FR é igual a zero. Se o corpo parte do repouso, à medida que a velocidade FAT, a força do ar, à medida que a velocidade aumenta, a força do ar também aumenta. Com isso, a aceleração do corpo diminui gradativamente, tornando-se praticamente nula a partir de um certo momento. Desse ponto em diante, o corpo passa a cair com uma velocidade constante, chamada de velocidade terminal. Um objeto de massa m igual a 200 gramas é solto a partir de certa altura e atinge a velocidade terminal após determinado tempo. Qual é o módulo da força de resistência do ar depois que o objeto atinge a velocidade terminal? Bom, se o objeto atinge a velocidade terminal, quer dizer que a força da resistência do ar é igual à força-peso. Por que é igual? Porque ele está com velocidade constante, ou seja, a força que está puxando ele para baixo é igual à força que está puxando ele para cima, que está empurrando ele para cima, né? Se ela é igual, quer dizer que não tem uma força resultante, e quer dizer que a aceleração é igual a zero, logo a velocidade é constante, tá bom? Por isso que eu posso fazer essa igualdade aqui. Então a força da resistência do ar vai ser igual a mg, tá? O meu m, ele me fala que é 200 gramas, ou seja, é 200 vezes 10 a menos 3 quilogramas, vezes 10, que é a gravidade, tá? Fazendo a substituição e fazendo a conta, chegamos em 2.000 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 2 newtons, alternativa B. Tranquilíssima essa questão também. Próximo. Aqui o texto, ele fala que o texto serve tanto para 39 quanto para 40, tá? Vamos pular o texto, não é tão interessante, mas basicamente ele nos dá um gráfico aqui, um gráfico de corrente e DDP, tá?
E esse gráfico, com esse gráfico ele pede para a gente calcular a resistência desse corpo aqui, tá? Eu procurei aqui um ponto que passasse bem por cima da linha e que conseguisse achar tanto uma corrente quanto uma DDP, e eu cheguei nesse ponto aqui, tá? Ó, se você reparar, eu tenho uma linha para cá e uma linha para baixo, tá? Nesse ponto eu tenho um U igual a 140 vezes 10 a menos 3 volts, tá em milivolts aqui, mas eu passo para volts. E um I igual a 10 vezes 10 a menos 12 ampere. Por que 12? Porque está em picoampere, tá? Menos 12. Aplicando a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, eu sei que o meu R é igual a U sobre I, ou seja, 140 vezes 10 a menos 3 sobre 10 vezes 10 a menos 12, me dá uma resistência de 14 vezes 10 a nona ohms, que é a mesma coisa que 14 vezes 10, que é a mesma coisa que 14 gigaohm, que é a alternativa D, tá? Bora para a próxima e última questão. Aqui eu tenho um movimento nos neurônios que se assemelha muito com o movimento de molas, tá? É isso que ele fala no texto. E uma coisa bem importante aqui é que ele me diz que a força 1 é igual à força 2, tá? A força 1 é igual à força 2. E isso que eu vou utilizar aqui nessa questão. Se a força 1 é igual à força 2, e eu sei que a lei de Hooke me diz que a força resultante em uma mola é K vezes o deslocamento da mola, tá? Eu vou aplicar isso duas vezes, então K1 vezes ΔX1 é igual a K2 vezes ΔX2, tá? O meu K1 ele fala que é 9 vezes 10 a sexta, substituir. O meu L1, o meu ΔX1 é 20 vezes 10 a menos 9, por que menos 9? Porque está em nanômetro, tá bom? Substituir também. O meu K2 é o que eu procuro, e o meu K3 e o meu ΔL2, que é a mesma coisa que ΔX2, é 30 vezes 10 a menos 9 metros, tá? Eu posso cortar o 10 a menos 9 com 10 a menos 9, um zero com outro zero, e eu chego na minha expressão K2 igual a 9 vezes 10 a menos 6 vezes 2 dividido por 3. Eu chego num K2 igual a 6 vezes 10 a menos 6 Newton-metro, alternativa B. Essa prova da Unicamp ela foi bem tranquila, né? Bem tranquila. Não tinha coisas muito complexas. E é isso aí, rapaziada. Se você gostou, deixa o seu